Então, a aula normal, né, que eu falei, né, 3 aulas. Uma aula normal, uma aula de revisão e uma de laboratório. Vai ser continuação desse exercícios que ficou faltando, o B e o C. Estão lembrados aí? E eu vou passar lá. Esses aqui são exercícios de aprendizagem, tá? Aí nós vamos dar um pulo lá na página 50 alguma coisa, nos exercícios propostos. E eu vou passar alguns para vocês fazerem. Tá certo? Agora, na sala de aula. Eu aguardo aí vocês fazerem, pra gente ter dúvida, ver o que está faltando, o que é, tá tendo dúvida mesmo. Teve uma aula de circuito que eu gostei muito, que aí todo mundo, cada um foi tentar montar seu circuito lá pro laboratório e eu vi que havia algumas dificuldades ainda, né? Então é bom vocês tentarem resolver aí pra gente ir quebrando a cabeça aí pra ver o que é que tá, que tá faltando aprender aí, beleza? Bem, então voltando aí, eu fiz a letra A, né? Acho que deu certinho, deu tempo certinho, conferi aqui. Fiz a letra A, tá certo? Fiz a letra A aí e ficou faltando B e C. Né? Lembrando aí, são várias situações, né? Então vamos lá. A situação B, se durante o banho, né, do rapaz, a geladeira entrar em funcionamento. Porque a geladeira ela desliga toda hora, né? Ela desliga toda hora. Ela tem um termostato, que a gente fala, né? Que é uma espécie de termômetro. E ela fica dentro de uma faixa de temperatura. Não sei se você colocou no mínimo, se você colocou no médio ou no alto lá, né? A potência dela para ver se ela gela mais ou menos ou mais ou menos. Aí ela tem. Então, Oi, você já amigão. está compartilhando a tela? Uai, deveria, né? Fala com você que eu não dá pra trabalhar até os 60 anos, né? A pessoa vai ficando velha e. Perdão, brigadão, Arthur. Então, esse foi o exercíciozinho da última aula, tá certo? E nós já fizemos a letra A, ficou faltando B e C. E a B, se durante o banho do rapaz a geladeira entrar em funcionamento, porque a geladeira, na verdade, ela. Se você entrar no site da CEMIG, tá? Ela vai falar que a geladeira funciona em média de 10 horas por dia, tá? É só uma estimativa, tá? É só uma estimativa, tá certo? É um cálculo meio por alto pelo seguinte: se você não abrir demais a geladeira, tem os períodos que a gente abre mais a geladeira, né? Enfim, eles fazem um cálculo, né, em médio, de que em média a geladeira, tanto que quando você vai comprar uma televisão, uma geladeira, não é só geladeira, né? Tem outros dispositivos também, TV e tal, tem um selo na frente, pregado na frente do equipamento, né? Que fala mais o consumo médio, inclusive, daquele equipamento, né? Então eles fazem baseado nisso, né? Eu sei que é muito relativo, geladeira, televisão e até banho, né, gente? Não toma. Então é bem relativo, mas em média a gente considera que 10 horas por dia, 300 horas por mês. Mas é lógico que você ficar abrindo demais a geladeira, né? Colocando alguma coisa lá dentro com a temperatura alta, né? Sabe? Vou botar um, um brigadeiro que a pessoa não espera, né? Às vezes uma gelatina que não espera às vezes ela esfriar para colocar lá dentro, né? No desespero, enfim. Aí é lógico que vai aquecer o interior e você vai forçar mais a geladeira. Mas digamos que durante o banho ela entra em funcionamento. O disjuntor vai desarmar? Aí lembrando, o nosso disjuntor é um disjuntor que suporta até 60 amperes. Aí ele fica simulando o que está ligado e o que não está. Então vão para o banho e vão para a geladeira. Será que vai desarmar? Justifique sua resposta por meio dos cálculos. Os próprios cálculos aqui vão justificar, né? Beleza, então vamos. Se durante o banho, eu não sei o tempo que o cara vai ficar tomando banho, mas eu não preciso saber não. Ó. Chuveiro, 6.000 watts, tá certo? Ligado em uma bateria ou numa rede elétrica, né, no caso aí, de 120. Então vamos lá calcular a corrente, né? Então vamos calcular a corrente aí.
Então, para calcular a corrente, eu vou no PV. Primeira fórmulazinha lá, PV, que é o geralzão. A potência é de 6.000, a voltagem de 120. Aí eu vou descobrir a corrente aqui, ó, né? A corrente que só o banho, né, no máximo lá vai gastar é os 6.000 dividido por 120 aí. Beleza? Eu fiz Não pode chamada aí, eu fazer coloquei direto, só. né? Oi? Não, era só para eu saber se não podia fazer direto, já acha a potência total. Pode sim. Já pode fazer direto já. Aí aqui eu vou achar uma corrente de 50 só pra memorizar aqui. Se aparecer outro banho aí, eu já sei quanto que o chuveiro está consumindo durante. Eu não sei a quantidade de energia, que eu não sei o tempo que você vai ficar no banheiro, mas eu sei que enquanto você tá puxando uma corrente de 50 amperes. É um vilão, né? O chuveiro é um dos que consome mais energia, né? Por isso que o aquecimento, né, da água, né, o aquecimento solar, que é diferente da energia elétrica, né, produção de energia elétrica, o aquecimento solar é importante porque você não precisa usar o seu chuveiro no máximo, né? Porque a água já foi previamente aquecida pelas placas de aquecimento solar, que são diferentes das placas fotovoltaicas, né? Que é as que produzem energia. Então é 50 amperes. E se você tivesse aqui uma tomada 220, né? é, Você gastaria em média, né? Quase 25 aqui, a metade, né? Você teria uma economia bem grande. Mas enfim, vamos para a geladeira então. A geladeira é 420, 480 watts. Então, quanto que a geladeira vai gastar? Mesma coisa, né? Mesma coisa. A 480, né? 480. 120 é a voltagem. Então a nossa corrente aí vai ser de 400 para Matheus Henrique aqui, 480 dividido por 120, que vai dar 4 amperes, né? Calculou direto aí, deu certo, Arthur? Então, Carlos, eu ainda estou fazendo a conta, porque teve que somar a lâmpada também, né? Que pediu. Ah, é a lâmpada, perdão. Tá faltando a lâmpada. Matheus Henrique, deixa eu colocar presente para você aqui. Tá presente aí? Tô sem carro, desculpa a demora que meu computador travou aqui. Não, tranquilo, amigão. O Otávio chegou ainda não, né? Beleza, então tá aí. Então calculei, e tem a lâmpada, né? Nessa situação estão ligadas nessa situação estão ligadas a TV, uma lâmpada e o chuveiro e a geladeira. Vixe Maria. Então tem ao mesmo tempo. Então tem a TV, que eu não considerei ainda, uma lâmpada e só, né? Então durante o banho a geladeira entra em funcionamento. Então chuveiro e coisas assim. Falta então duas coisas aqui ainda, né? Galera, falta a TV e falta uma lâmpada aqui, ó. Então a TV 120 tem um consumo, uma potência de 120 e a lâmpada tem uma potência de 60. Eu posso ir fazendo separado aqui, igual eu estou fazendo, ou então eu posso somar a potência para calcular a corrente total, tá? Vamos fazer isso com a TV e com a TV aqui no cantinho, ó, com a TV e a lâmpada, só para ver que dá certo. Tá certo? Só para ver que dá certo aqui, ó. Se eu for calcular, aí eu vou calcular esses dois aqui, ó. Vou calcular a lâmpada que ele pediu nessa situação, estão ligadas a TV e a lâmpada, além do chuveiro e a geladeira, né? Então a lâmpada mais a TV vai dar um total aí, uma potência, e vou jogar no PV. Vai dar uma potência aí de 180, né? 60 com 120 aqui, ó, 180. Poderia ter somado todo mundo? Poderia já ter somado todo mundo e feito um cálculo só, tá, gente? Feito um cálculo só aí.
Beleza? Qualquer coisa a gente faz isso na letra C, tá? Então tá aí. É, beleza, 180, voltagem 120 vezes a corrente. Então, minha corrente aqui vai dar 180 dividido por 120, que vai dar 1,5, né? Que vai dar 1,5, 1,5 amperes. Essa é a minha corrente, a corrente consumida pela TV e pela lâmpada, né? Vê que TV e lâmpada são coisas que consomem bem pouquinho, embora é relativo o quanto a sua TV fica ligada, né? Então tá aí, ó. Eu coloquei de potência de consumo total 50, mais 4 aqui de quem mesmo? Da geladeira, né? Geladeira. Mais 4 da geladeira e mais 1,5 aqui do conjunto TV mais lâmpada. Então eu estou consumindo aí 55,5. Nossa, eu estou longe de desligar o disjuntor. 55,5. Ah, mas também, se você ligar uma TV, uma lâmpada, um chuveiro e cair, tá danado, né? Então, tranquilos aí? Dúvidas? Dúvidas, galera? Que depois eu vou passar uns desses aí pra vocês resolverem, beleza? Então tá aí, ó. Nessa situação eu fui olhando qual que foi o consumo aqui que cada um gastou, tá? Beleza? Pode passar pra frente aí? Dúvidas, comentários? A C fala que se durante o banho do rapaz a mãe dele ligar o forno elétrico, o disjuntor vai desarmar? Boa pergunta. Justifique sua resposta por meio dos cálculos. Nessa situação estão ligadas a TV, de novo, né? E a lâmpada. Ótimo, já sei o consumo da lâmpada e da TV aqui, ó. O chuveiro, a única coisa que mudou, também já sei o do chuveiro, tá aqui o consumo do chuveiro. A única coisa que eu preciso calcular aqui é o forno elétrico. Forno elétrico, 1.200 amperes, né? Então, deixa eu fazer no cantinho aqui. Ô, gente, apareceu aí no terceiro ano, forno, um probleminha que se acontecer, que eu queria que vocês me falassem. Por exemplo, não está acontecendo agora não, tá vendo? Embaixo do dedo diamantinense eu escrevi forno aqui, ó. Tá, o cursor da minha canetinha vocês estão acompanhando aí, não tá? Mexendo aqui no forno. Estão? Pois é, às vezes, o que que acontece? Fica dois cursores, tá? Dois cursores aqui. Fica, ó, fica o do mouse, que o do mouse tá aqui também, é porque às vezes ele esconde, ó. Aqui, ó. O do mouse lá perto da canetinha, tá vendo? Então, às vezes, dá a falsa sensação que tá acontecendo o quê? Que é como se eu tivesse, desse um delay na escrita, né? Ou você acha que está travando. Então, tem o cursor do mouse que eu tenho que tirar porque não tem jeito, gente. Essas canetinhas igual carro, né? Tem todo o preço. É lógico que eu comprei a mediana, menos do que mediana, né? Eu não comprei, foi a mais barata, mas ela não tem jeito. Ela fica os dois dispositivos que têm funções semelhantes instalada no computador, que é o mouse e a canetinha. Muita coisa você faz com a canetinha, né? Muita coisa do mouse você faz com a canetinha. Então aparece esse delay. Eu queria que vocês me falassem para vocês não ficar perdidos, tá? Você achar só, cara, você está falando, você está escrevendo e está demorando a aparecer. Não aconteceu isso comigo. Deu a impressão de acontecer porque às vezes alguém do terceiro ano focou no cursor do mouse e eu escrevendo em outro lugar. Então são dois cursores, tá? Tem um que eu tento tirar. Toda vez que eu percebo que ele está aqui no meio do caminho, eu tiro, que é do mouse. Fica parado, beleza? Então vamos lá. Eu vou jogar o PV de novo. Aí o PV que eu vou jogar aqui, ó, ele é só pro forno, né? Vocês até fizeram, e eu tô aqui conversando fiado, né? Então vamos lá, PV, PV, né?
que é pro forno. Então a potência do forno é 1200. Ele está ligado na tomada de 120, então já deu até para ver que é 10, né? Então vai ficar 1200 dividido por 120, que vai dar 10 amperes. Aí já extrapolou. Então vai dar uma corrente, o forno vai dar uma corrente, né, de 10 amperes. Já estava meio que no limite não, né? Já estava assim, 55,5 e ele aguenta no máximo 60. Então, com mais isso aí, não aguenta não. Ele vai desarmar, né? Porque em relação à letra B, ele mudou pouca coisa, né? Ele tirou a geladeira e colocou, ele tirou a geladeira, que é 4 amperes, né? E colocou no lugar da geladeira, ele colocou o forno. Então eu tenho aqui para considerar. Vocês já somaram tudo aí? O banho do rapaz que é 50. O forno que eu acabei de calcular aqui que é 10. Só o forno e o banho já dá 60. Né? Já dá o máximo. Ó. Só o banho e o chuveiro. O banho e o chuveiro é a mesma coisa, né? Só o forno e o banho já dão 60 amperes. Aí você ainda vai ligar a TV, lâmpada, né? Não dá, não. Tá passando aí 1,5. Então ele vai desarmar. Ok? Dúvidas? Vai desarmar? Sim. Eu estou passando dos 60. Beleza? Então, essa casa aí tem que ter um disjuntor maior, né? Porque essa situação que ele propôs aí seria quase tudo ligado, né? Ele desligou a geladeira para ligar o forno. Só que o consumo do forno é muito grande. Geladeira é só 4 amperes, olha só. E o forno são 10 amperes. Então, mesmo desligando a geladeira ou não considerando que ela está ligada, né? Não daria certo. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Dúvidas aí? Bom dia, Arthur Lopes. Dúvidas, dúvidas? Todo mundo tranquilo? Todo mundo tranquilo então, né? Então vocês viram aí, né? Que o probleminha então é sempre a mesma coisa. Você viu que é um exercício de potência, né? Bem elaborado, inclusive, né? Ficar pegando, o que dá para ligar na casa e tal, né? A função, você sabe agora a função de um disjuntor, daquela chave que você vai lá no padrão e desliga, né? Tem a caixa interna, tá certo? Você quer, bem, sem ofender ninguém, olhar se a instalação elétrica da casa tá bacaninha, você vai na caixa interna e olha quantas chaves tem. Né? Quanto mais chaves tiver na chavinha interna lá, significa que sua rede elétrica, né, residencial, ela tá bem distribuída. Tem muitas chaves, né? Provavelmente chave de tomada, chave de lâmpada, separando cozinha, às vezes, né, de sala, né, quarto. Geralmente a cozinha você consegue isolar, né? Quarto, sala, banheiro é sempre isolado, é recomendado que sempre seja isolado. Então, quanto mais chaves tiverem lá, né, eu já morei em casa aqui em Diamantina que tinha 2 chavinhas lá. Então você vê que a economia é absurda, né? 2 chaves, né? Uma que era do chuveiro, a outra do resto da casa. Então você vê que não está bem distribuída a energia aí, né? A corrente elétrica aí. Tranquilos? Beleza? Bem, eu vou pedir para vocês resolverem. Gente, é para treino. Esse conteúdo não tem jeito. Você tem que resolver muito exercício, tá? Página 57, exercício 12. Esse exercíciozinho aqui é o de vocês, ok? Volume. Eu vou passar mais outros aqui.
Aí eu falei que a aula de hoje, né, isso aqui está no livro 3, tá? Que é frente a que temos essa semana 3 aulas, né? Então uma aula é a aula normal, que é a aula de agora, está sendo a aula normal, uma aula de revisão e uma aula de revisão amanhã, né? E uma aula de, de experimento. E aí, galera, quanto que deu esse aí? Não é um exercício ruim, tanto que tem aqui, ó, tem até resolução, ó. Bernoulli se deu o trabalho de resolver, tá vendo? Ô, Carlos, o meu Fala. deu. Já pode falar? Pode. O meu deu a letra B. Letra B. Mais alguém, galera? Então colocar a interrogaçãozinha que nós vamos resolver, tá? Mais alguém? Leonardo, Sofia, Joaquim, Pedro, Antônio, Yasmin, Ana Júlia, Júlia Duarte. E aí, galera? Matheus, todos os Eu Mateus. tô terminando de resolver aqui, Carlos. Beleza, Diogão. Esse ramo, né, esse segmento aqui atrás, ó, aqui embaixo, perdão, eu não sei os valores da corrente nem da resistência. Então, na associação de resistores, a figura a seguir, os valores de I e R são, respectivamente. Eu não sei os valores de I e de R, mas são 3 associações, né? São 3 resistores, perdão, uma única associação, né, em paralelo, e 3 resistores. O bacana é que a principal característica, né, do circuito em paralelo é justamente a voltagem, né, o V, né, ser o mesmo para todos os resistores. Então, o V do VRI, né, é o mesmo para todos. Né? A diferença de potencial aí é a mesma para todos os resistores. Todos os R's, beleza? Então tá aí. Bem, então vou fazer o que eu sei. Eu só sei, na verdade, eu só estou completo aqui nas informações nesse carinha aqui de cima. Que eu sei que está passando 2 amperes lá em cima, numa resistência de 40 ohms. É lógico que dá para saber também aqui, ó, uma coisa que dá até para confirmar o valor de R, porque o do meio é 2 R's. Então tem mais de uma maneira de resolver isso aqui, né? Então, o do meio está passando 8 amperes. Ou seja, 4 vezes mais do que o de cima. Se está passando uma corrente 4 vezes mais do que a resistência de cima, então essa resistência, ela tem que ser 4 vezes, esse conjunto aqui, esses 2 R's, né? Tem que ser 4 vezes menor, tá? Se a corrente é 4 vezes maior, a resistência tem que ser 4 vezes menor, o contrário, né? Então é bom que ele tenha uma noção. Mas vamos no de cima, o que dá para achar no de cima? Dá para achar o V, né? A resistência é 40 ohms vezes a corrente que é 2. Então a voltagem eu já sei que são 80 volts para qualquer um ali que eu pegar para resolver, eu sei que a voltagem é de 80, que é a principal característica aí do circuito em paralelo. Beleza? Então agora que eu sei a voltagem, eu posso calcular esse do meio aqui. Eu falei que tem 2 maneiras, porque você pode fazer aquela comparação que eu fiz, né? Inversamente proporcional à corrente e à resistência. Mas eu posso pegar esse carinha do meio aqui, ó, e jogar VRI de novo. Ô, gente, observe que eu vou ensinar a fazer tudo usando só VRI, tá? Você não ter dificuldade, eu vou ficar inventando moda e nem fórmula, tá? Então a voltagem é a mesma para todo mundo, tá? A resistência é 2 R's, né? Vou colocar aí 2 R's vezes, não, vou colocar 2 R, não. Vou colocar aqui a resistência aqui do meio, aqui, ó. Essa resistência aqui do meio. Vou colocar
Rm. Essa resistênciazinha do meio aqui está quase acabando, vai ser quanto? A corrente é 8. Então essa resistência aí, é porque é um erro que eu queria evitar aqui, ó. Essa resistência aí, ó, ela vai dar 10 ohms. Só que ela é 2R, tá vendo lá? Se eu quiser saber o valor de um R que ele está chamando, porque isso aqui é a resistência do meio, vamos dizer assim, tá? Resistência do meio, senão vai confundir, né? Eu vou resolver ela na próxima aula, que essa aqui já foi, né? Então eu vou até parar ela aqui, ó. Rm é igual a 10, mas ela significa 2Rs. Né? Então o único R que ele está chamando de R é 5. Vou resolver na próxima aula, bacaninha, tá certo? Mas só para não parar do nada aqui, deixa eu finalizar. Então, o R que eu calculei foi esse aqui, usando VRI, né? Aí eu achei 10. Só que ele chamou aquele meio lá de 2 R's. Então, se eu for descobrir qual que é o tamanho do R que ele está querendo aqui, né? Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu achei que é 5. Tá? Aí eu jogo VRI de novo, que agora eu já sei o valor de R. Eu jogo no VRI de novo para achar qual que é a corrente agora. O que está faltando agora é a corrente. A voltagem é 80, a resistência eu acabei de calcular que é 5. Aí eu acho a corrente elétrica, né? Lá de baixo, né? Que é 80 dividido por 5. Aí vai me dar uma corrente de 16, né? 16 amperes. Beleza? Então, fechou. 16 amperes e uma resistência de 5, letra B, certinho. Beleza? Então falou, galera. Próxima aula, não deu tempo de resolver esse exercício, eu volto nele.